Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos celebrando aqui no Brasil mais uma vez o Dia da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem uma história grandiosa. É o livro mais traduzido do mundo. Já são milhares as traduções que existem e outras centenas estão sendo feitas exatamente nos nossos dias. Além disso, é o livro mais distribuído do mundo. Milhões de cópias, centenas de milhões de cópias já foram distribuídas no mundo inteiro, de forma impressa. E nos últimos anos, milhões de cópias são distribuídas de forma digital e estão em celulares, em computadores, em tablets, por todo o mundo. Mas não é por isso que o livro da Bíblia é tão especial. Na história desse livro, uma das características que mais impressiona é que quem confia nesse livro muitas vezes é perseguido. São centenas, milhares de pessoas que ao longo da história foram mortas e o seu único crime era confiar na Bíblia Sagrada. Imagine só. Confiar na Bíblia era o motivo para alguém ser morto. E isso continua acontecendo. Pessoas são mortas porque confiam no que a Bíblia diz. São perseguidas por isso. Por isso, celebrar o Dia da Bíblia é uma coisa muito especial, muito intensa, que deve nos causar muita reflexão. No Dia da Bíblia desse ano, a história bíblica que queremos chamar a atenção é a história de um jovem chamado Samuel. Samuel era filho de Elcana, que era casado com Ana e Penina. Ele tinha duas esposas, como era costume naquela época, em algumas famílias. Mas ele gostava mais de Ana. Porém, havia uma diferença entre as duas. Ana não tinha filhos. Naquele tempo, uma mulher não ter filhos era uma situação muito difícil, porque ela não tinha quem a acolhesse em sua velhice. Além disso, a outra esposa zombava dela, porque não tinha filhos. Por isso Ana ia até o templo e lá orava ao Senhor pedindo que Deus lhe desse uma criança. E finalmente a sua oração foi atendida. Nasceu um menino e ela lhe deu o nome de Samuel. Ele recém tinha nascido e a mãe já prometeu que aquele filho seria dedicado ao Senhor. E na mais tenra idade ela o levou ao templo e lá o deixou junto ao sumo sacerdote Eli, para que ele cuidasse e ensinasse ele a servir no templo. Muito bem. Essa história do jovem Samuel é bem interessante. Ele nem tinha nascido ainda. Ele nasceu por um pedido da sua mãe a Deus. E já determinaram a sua vida. Aos jovens de hoje em dia se diz que o jovem deve ser livre para decidir tudo o que ele quer, que ele deve assumir o protagonismo de sua existência, ele deve escrever a sua própria história. Como é diferente a história desse Samuel. Ele não pediu para nascer, aliás, ninguém pede para nascer, mas recém-nascido já a mãe decide o seu futuro e ele vai ao templo para servir alguém. Aí continua a história desse Samuel. Ele já jovenzinho estava lá numa noite dormindo no seu aposento
quando ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele pensou que quem o estava chamando era o sumo sacerdote. Levantou-se e foi até o aposento do sumo sacerdote e disse: aqui estou. O sacerdote, porém, disse: eu não chamei. E ele voltou para o seu quarto. Essa cena se repetiu 3 vezes. E aí o sumo sacerdote entendeu que era a voz de Deus que Samuel ouvia e ensinou ele a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Samuel, no seu aposento, ouviu novamente a voz de Deus, ele fez como havia sido ensinado: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus na sua própria vida. Que ensinamento precioso, novamente diferente do que muitas vezes é ensinado em nossos dias. E esse Samuel que aprendeu a ouvir a voz do Senhor, ainda jovem, e que fez isso, recebeu de Deus naquele momento uma tarefa muito difícil. Ele deveria dizer ao sumo sacerdote que os filhos do sumo sacerdote tinham feito coisas contrárias à vontade de Deus. E ele deveria dizer ao sumo sacerdote que Deus, na sua soberania e justiça, não estava contente e de acordo com aquilo e que eles sofreriam o devido castigo. Pois esse Samuel, que parecia um jovem que não teria nada a acrescentar nessa vida, ao contrário do que pode parecer, ele se tornou um grande líder. Um líder que é lembrado até hoje, um grande líder de seu povo. Ele se tornou um juiz e se tornou aquele que trocou o regime de governo do seu povo, passando do tempo dos juízes ao tempo da monarquia. Ele foi um grande protagonista, porque ele soube ouvir a voz de Deus. E essa é a primeira lição que aprendemos da história bíblica, desse dia da Bíblia. Ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria. Quando olhamos para as realizações humanas, podemos pensar no ser humano como alguém forte e realizador. Pensem nos avanços da tecnologia. Hoje podemos falar instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer lugar da Terra, onde exista um sinal de internet, usando essa tecnologia. Eu mesmo consigo falar com vocês por causa dessa tecnologia. Não é maravilhoso? Pensem nos aviões, toneladas de metais que conseguem sair do chão e voar. E no seu interior, centenas de pessoas. Toneladas de cargas e bagagem conseguem sair do chão e voar ao redor do mundo. Essa maravilha da tecnologia foi uma criação humana e totalmente desenvolvida há 2 séculos. Poderia continuar citando grandes desenvolvimentos que o ser humano fez e continua fazendo até os nossos dias. Mas vamos olhar a vida numa outra perspectiva. Nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, por mais realizador que seja, deu a mínima ajuda para chegar a existir. Nem você, nem eu pedimos para existir. Isso tudo foi presente, foi graça.
Na sua infância, o ser humano é tão dependente da sua mãe, do seu pai, das pessoas que estão ao seu redor, que se ninguém lhe alcançar a comida na boca, ele morre de fome. E isso não é apenas por alguns dias, são os primeiros meses da sua existência. Nós poderíamos dizer, os primeiros anos da sua existência, ele é totalmente dependente das circunstâncias de outros o ajudarem a viver. Esses pensamentos nos remetem a Deus. Se aqui estamos e não conseguimos entender por que estamos aqui, estamos porque um ser superior a nós nos criou. Deus nos criou e somos feitura dele. E Deus nos criou para o seu serviço. Os discípulos de Jesus, certa vez, ficaram confusos e não conseguiam entender os pensamentos de Jesus. E eles pensavam que eles poderiam ser senhores do seu destino. Eles não queriam ser sempre dependentes de Deus. Não era melhor os discípulos abandonarem a Jesus e acharem o seu próprio caminho? Em João capítulo 6, versículos 61 a 64, nós lemos: vocês querem me abandonar por causa disso? É Jesus falando. Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Vejam, Deus nos deu a vida e pela sua palavra Ele continua nos dando vida. É isso que a Bíblia faz. É uma lição muito simples que aprendemos aqui. Na Bíblia Sagrada, Deus nos dá vida. E graças à vida que Deus nos dá, nós podemos servir a Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da fé nos ensinamentos de Deus. E esse é o melhor caminho para o ser humano. Por isso, aquela palavra que foi dita para Samuel pelo sumo sacerdote é tão sábia. Nós também devemos dizer em nossa vida: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ouvir o que Deus diz em sua palavra, na Bíblia Sagrada, é sabedoria de vida. É uma sabedoria que faz com que a gente possa viver uma vida de realizações, que faz com que a gente possa viver uma vida de protagonismo, assim como Deus quer. Essa foi a primeira lição que aprendemos. Ouvir a voz de Deus é uma atitude de sabedoria. A segunda lição que queremos aprender é que ouvir a voz de Deus nos prepara para a vida. As primeiras lições da vida nós aprendemos na nossa infância. Uma criança aprende muitas coisas com os seus pais. Dizem os psicólogos que nossa formação para a vida se dá nos primeiros anos. Não é a faculdade ou a escola que prepara para a vida. O preparo para a vida recebemos nos primeiros anos com os nossos pais. Ali aprendemos ou deixamos de aprender conceitos que irão nos acompanhar todos os nossos dias. Vamos dar
alguns exemplos. Todos os pais sabem que aqueles buraquinhos das tomadas elétricas são uma grande tentação para a maioria das crianças, não é mesmo? Quando um bebê que começa a engatinhar ou a ensaiar os seus primeiros passos passa perto de uma tomada, a tentação é dar uma parada e enfiar ali o seu dedinho. Os pais procuram desviar a atenção da tomada, mas mesmo assim ela sempre volta. Já foram inventadas proteções especiais que dificultam a criança enfiar o dedo na tomada. Mas muitas crianças tentam arrancar essa proteção e enfiar o seu dedo. No caso da tomada, não adianta os pais deixarem a criança experimentar o perigo. O choque elétrico, provavelmente, será fatal para a criança. Por que a criança insiste em fazer o que todos dizem que ela não deveria fazer? Esse comportamento, que já se manifesta na mais tenra idade, continua se repetindo ao longo da vida. Por um lado, pode alguém dizer que é o caminho da criatividade humana que está se desenvolvendo. Mas será só isso? Da experiência humana podemos aprender várias lições. A criança que aprende a obedecer os seus pais é uma pessoa melhor preparada para a vida. Nos 10 mandamentos aprendemos que se honramos o pai e a mãe, tudo nos irá bem. E a palavra de Deus diz aos pais que não devem provocar a ira de seus filhos, ou seja, que os pais não devem abusar da autoridade que têm sobre os seus filhos. Os pais ensinam os filhos na disciplina e os filhos aprendem a viver de maneira segura, correta e útil para a vida. Voltemos à história de Samuel. Quando o sacerdote Eli disse para Samuel que ele deveria responder à voz que o chamava, dizendo: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", ele deu um excelente conselho para Samuel. Ouvir a voz de Deus é importante para a vida. A relação entre Samuel e Eli aparentemente era boa. Não havia tensões. Como o jovem Samuel faria para dar uma notícia drástica a Eli? Será que ele teria coragem? Samuel obedeceu à voz de Deus e Eli ouviu e concordou com o que lhe foi dito. Nós já ouvimos e vimos que ouvir a voz de Deus traz sabedoria. Agora vemos que ela prepara para a vida. A vida que não é composta apenas de momentos agradáveis. Evidentemente que há muitos momentos de felicidade na vida da pessoa, mas também há momentos duros. A palavra de Deus nos ensina como viver esses dois momentos, tanto os agradáveis como os duros. A palavra de Deus prepara para a vida. Quando olhamos para a vida de Samuel, vemos isso. Esse menino que parecia não ter futuro porque aprendeu a obedecer e ouvir a voz de Deus, se tornou essa personalidade grandiosa e importante. Foi juiz do seu povo quando esse povo era governado por juízes. Fez a transição do governo do povo para a monarquia, num momento crítico da história do povo de Israel. Para isso, Samuel precisou de sabedoria e de preparo. E foi o conselho de ouvir a palavra de Deus, que ele seguiu ao longo de toda a sua vida, que permitiu que ele tomasse o protagonismo nesses momentos da história. Mas queremos acrescentar uma terceira lição, que diz assim: ouvir a voz de Deus nos conduz para a eternidade.
Alguém uma vez disse que para dimensionar corretamente os problemas da vida, devemos fazer as seguintes perguntas. Se eu tenho um problema, o que esse problema significa para a minha vida amanhã? O que ele significa para a minha vida daqui a uma semana? E o que ele significa para a minha vida daqui a um ano? Então eu poderei dimensionar corretamente o problema da minha vida. Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu estou atrasado para o horário do meu trabalho. E a minha tentação, se eu estou dirigindo um carro, é correr cada vez mais, desobedecer as regras do trânsito para chegar no horário correto. Esse problema que eu tenho, a dificuldade de chegar no horário, o que esse problema significa para mim amanhã? O que ele significa para mim daqui a uma semana? O que ele significa para mim daqui a um ano? Daqui a um ano, possivelmente, eu nem me lembro mais desse problema. Ele não tem importância nenhuma. Talvez ele não tenha importância nenhuma nem daqui a uma semana. Assim, é um problema realmente pequeno. Colocando o problema nessa dimensão do tempo, a gente aprende a dimensionar o real tamanho do problema. Pois bem, aqui é importante lembrar que a vida humana, ela não termina no momento da nossa morte. Todos nós temos a eternidade como destino. A eternidade ou com Deus, ou a eternidade sem Deus na condenação. Por isso, quando nós perguntamos sobre o que fazer na vida, é bom perguntar para Deus como Ele gostaria que nós vivêssemos. Porque aquele problema que nós achamos que tem apenas uma dimensão temporal pode ter até ser um problema eterno. Ter essa sabedoria de olhar para a eternidade nos ajuda a decidir no nosso dia a dia. Foi isso que Samuel aprendeu a fazer quando Eli lhe disse: fala, Senhor, ouve a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia, nos ensina a viver nesse mundo de tal maneira que temos uma dimensão eterna. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós temos falhas, que nós erramos, mas ela nos ensina também que temos perdão em Jesus Cristo, que a morte de Cristo na cruz foi para nos dar perdão e ela nos dá uma nova oportunidade. Quem crê em Jesus tem perdão e ele pode corrigir a sua vida e seguir nos caminhos de Deus, nessa dimensão eterna. Ouvir a voz de Deus nos ensina que temos uma dimensão eterna. Sua vida e a minha vida têm uma dimensão eterna. E aí sim a vida passa a ter um sentido todo especial. Ouvir a palavra de Deus nos dá sentido para a vida e nos faz sermos cooperadores de Deus, de sermos protagonistas da história de acordo com a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel. E é esse o desejo que temos que aconteça com você e comigo e com todos. Que Deus nos ensine a cada dia ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Que Deus nos estimule a cada dia a ler a Bíblia Sagrada e aprender as lições preciosas. Como seria diferente o nosso mundo se as pessoas se deixassem orientar pela voz de Deus? É isso que nós queremos colocar como desejo nesse dia da Bíblia. Que Deus ensine a todos a andarem nos seus caminhos. Ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria. Ouvir a voz de Deus nos prepara para a vida. Ouvir a voz de Deus nos conduz
para a eternidade. Amém.